Olá a todos, meu nome é Vitor Souza, sou analista de segmentos de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre a atualização de estimativas da PRIO que nós publicamos recentemente e é isso. Vamos dar uma olhada? Vamos embora. Gente, não mudou muita coisa, é mais um ajuste fino em relação aos eventos recentes. Como vocês bem sabem, o petróleo caiu bastante e recentemente, deve ter aí 1 ou 2 semanas, houve a publicação das novas certificações de reserva. Para quem estiver vendo PRIO pela primeira vez, né, nunca encostei em PRIO e etc., todos os anos as empresas publicam as suas certificações de reserva, que é o quê? É uma espécie de auditoria feita por um player externo que te dá uma estimativa de reserva remanescente de petróleo dentro dos campos, etc., a curva de produção, o quanto vai custar em termos operacionais para extrair esse petróleo e também o quanto de investimento vai precisar ser posto ali dentro para viabilizar esses volumes, né? Então, assim, a gente sempre começa pela conclusão para você não perder tempo, né, para já colocar aí na frente o que é mais interessante. A gente segue com a recomendação de compra. Acreditamos que o atual nível de preço já reflete a queda nos preços do petróleo e que esse preço do petróleo saiu de um fundo, né, chegou ali nos 62, 63 dólares e agora já está caminhando aí para 66 e pode seguir evoluindo a depender das negociações com China e Estados Unidos, né, relacionado ao processo de tarifação. A gente vê a empresa negociando 2,8 vezes EBITDA 2025 e um rendimento de fluxo de caixa de 14% e 24% para 2025 e 2026. Números bem interessantes. E o principal gatilho de valor aqui envolve a entrada operacional do campo de Wahoo. Tá? A gente já vai contextualizar isso tudo. E a gente está introduzindo um novo preço-alvo de R$ 66 por ação, de acordo com as premissas que nós vamos desenvolver ao longo do documento. Tá? Então, assim, como principais gatilhos de valor, a gente cita a evolução dos acordos aí que devem sair dos Estados Unidos e China, né? O principal gatilho que acabou derrubando o preço do petróleo foi exatamente toda essa questão de tarifação que o Trump está trazendo, etc. e tal. A entrada operacional do campo de Wahoo e o retorno da produção dos workovers e desenvolvimento do campo de Tubarão-Martelo. Tá? Assim, só para contextualizar essa questão de Wahoo com Tubarão-Martelo, o que acontece? Em janeiro do ano passado, o IBAMA anunciou uma greve, essa greve levou até o meio do ano, e depois do meio do ano houve aí uma espécie de engarrafamento relacionado à aprovação de licenciamento ambiental, seja para operar novos campos e coisas assim. E dentro dos ativos da PRIO, o principal ativo que foi mais afetado foi o campo de Wahoo, que já era para ter sua perfuração começada desde janeiro, e aí ia dar mais 6, 7 meses até o início da produção no meio do ano passado. Eles já obtiveram essa licença, mas, entretanto, o novo óleo está esperado agora para o primeiro trimestre de 2026. E também o redesenvolvimento do campo de Tubarão-Martelo estava parado porque precisava da anuência do IBAMA para conseguir, enfim, voltar ali nos trabalhos do campo. Então, assim, a empresa estava com o volume andando muito de lado por muito tempo, e, naturalmente, isso não é bom, né? A PRIO é um case de crescimento. Mas acho que a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é o seguinte: a empresa estava passando por problemas, mas era um problema alheio à sua vontade, assim, não diz respeito à capacidade de execução da empresa, ou quão boa ou quão ruim é. Na realidade, o corpo de executivos foi muito ativo ao longo de todo esse tempo, fez contratações, foi muito vocal nessa demanda pela questão do licenciamento ambiental. E uma das provocações que a gente traz aqui ao longo dos documentos é o seguinte: a empresa ela sempre negociou com prêmio em relação à Petrobras. E por quê? Porque, em geral, ela é uma empresa privada e que, historicamente, ela tem crescido muito mais, né? O que faz muito sentido. A Petrobras é infinitamente maior do que a PRIO. Então, a Petrobras, sempre que ela cresce muito na margem. Enquanto que desde que eu comecei o início de cobertura da PRIO, lá em 2021, se eu não me engano, a empresa produzia 30 mil barris, e hoje ela já está produzindo mais de 100 mil barris, tá bom? E se o Wahoo entrar em operação, a gente está falando de mais 40 mil barris em relação ao que ela tem hoje. Então o contexto é mais ou menos esse. Mas aqui, assim, esse aqui é o principal gráfico do documento. É um gráfico de 13 slides, que tem todas as informações necessárias aqui. Então vamos lá, esse aqui são as estimativas de receita, né? A gente já coloca aí mais informações já. Esse aqui são os ativos, a estimativa
para frente, né, de projeção de ativo, passivo. E esse aqui é o resumo dos múltiplos, né? Como comentei lá no início da introdução do documento, é uma empresa que a gente vem negociando aí a 2,8 vezes EBITDA, mas com bastante crescimento, por aí vai, e gerando caixa, né? Bastante caixa aí. E, pô, se quem tiver paciência até 2027 e caso o redesenvolvimento dê certo, cara, a pancada, né? Então, assim, duvido que a ação vai ficar parada nesse patamar. Como vocês podem perceber também, em 2025 a dívida chega a praticamente zero. E qual é o contexto dessa dívida aqui, né? Geralmente, quando a empresa fica muito desalavancada, ou ela paga dividendo, ou ela faz recompra, ou ela adquire um novo projeto. No caso da Prio, ela tem distribuído proventos, mas ela tem distribuído proventos via recompra de ações. Tá? Ao invés de ela distribuir como dividendo, que eu sei que vocês gostam, ela pega esses recursos e compra as ações que estão no mercado. E o objetivo futuro disso daí são dois. Ou ela revende essas ações no mercado, claro, a um preço superior do que o que ela comprou, e por último, ela pode cancelar essas ações. Então, assim, ocorre aquele efeito da pizza. Se a pizza é dividida em 10 pedaços e ela passa a ser dividida em 9, porque houve o cancelamento das ações, existe mais pizza para todo mundo. Então, o efeito da recompra de ações é mais ou menos esse. Então, perceba que ao longo de 2024 ela fez uma aquisição muito relevante, que foi do Campo de Peregrino, e também fez recompra. E se ela faz recompra, por que ela faz uma recompra? Porque ela acha que ela está barata. Tá? A ideia de você realizar uma recompra ela é muito interessante, porque a empresa é aquela que tem as melhores informações em relação a ela própria. Então, quando ela faz uma recompra, ela está indicando que a melhor maneira que ela tem de alocar aquele capital é nos seus próprios ativos. Tá? Então, assim, é um indicador muito interessante de que as ações estão baratas, né? E a gente concorda com elas, né? Porque afinal de contas o nosso valuation vai nesse sentido. Então, aqui para 2025, 2026, faz muito sentido que ela siga fazendo recompras, tá? E, por último, apesar da gente colocar aqui uma expectativa de dividendo, a gente precisa ser honesto e dizer que se ela tiver que adquirir alguma coisa para além das suas próprias ações, é a fatia remanescente no Campo de Peregrino, tá bom? Então, muito possivelmente ela vai acumular esse caixa para tentar adquirir a fatia remanescente nesse ativo que eu acabei de mencionar. Mas perceba que ali para 2027, 2028, tudo dando certo, cara, ela tem tudo aí para distribuir bastante dividendo. E por último, quem viu a minha última atualização de estimativas vai perceber que o mercado, à medida que o preço do petróleo cai, a cotação caiu, mas o múltiplo é mais ou menos o mesmo que ela estava negociando, tá? Então, assim, é como se voltasse a uma estaca zero e qualquer recuperação no preço do petróleo em relação ao que acontecia antes dessa briga comercial dos Estados Unidos com a China, isso vai servir meramente como upside, né? E isso tende a ser reprecificado na curva do preço do Brent. Então, assim, dê uma olhada aqui nessas estimativas, aqui nesse quadro que tem a tabela de valuation. Aqui é aquele quadro, o que acontece? O preço do petróleo ele é muito incerto, né? Ele varia todos os dias. Pô, vai para cima, vai para baixo, o Trump fala alguma coisa, a China fala outra e por aí vai. Então, assim, não tem como a gente cravar, ou seja, uma estimativa, seja de dólar ou de Brent, e dizer que vai ser aquilo ali para sempre, para o resto do ano. Na realidade, é um modelo de negócio que navega em relação à incerteza. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega, nessa coluna do meio, as nossas estimativas padrão, né? Então, assim, leiam o relatório para saber o que a gente está usando de estimativa, mas a gente usa uma estimativa de $64 por barril para 2025 e $1 de 5,50. Quem for mais atento vai perceber que o quê? O dólar quando eu subi aqui, estava na casa dos 65, 66, então está acima disso aqui, e o câmbio está em, sei lá, 5,80, 5,70. Então, apesar de eu estar usando esse número aqui de 14, se a gente fazer esse ajuste pelas estimativas mais próximas da realidade, as estimativas de geração de caixa e de tudo mais derivado disso daqui seria até superior ao que está aqui na tabela, tá? Mas aí, por conservadorismo, preferi deixar esses números aqui. Aí, quando a gente vai aqui para múltiplo, é a mesma coisa, né? Então, assim, se ao passar dos meses e dos trimestres o petróleo sobe muito, ora, você não precisa esperar eu fazer uma atualização de estimativa. Você sabe que o mercado vai mirar mais ou menos esses múltiplos aqui em relação ao que está na tela no exato momento em que conversamos.
Aqui, ou seja, se a gente muda a nossa taxa de desconto e acrescenta ou diminui, aqui a gente acrescenta $5 por barril ao longo de toda a curva de petróleo. Aí qual seria o nosso preço-alvo? Pô, seria 75. Então, caso exista um acordo e o preço do petróleo volte ao normal, eu acho que faz muito sentido que o nosso preço-alvo migre para esse patamar aqui, em relação ao que a gente está vendo hoje. E se acontecer o pior, né, o preço do petróleo continuar caindo e a curva ficar cada vez mais pessimista, vai acontecer o oposto, né? Mas perceba que para a empresa valer o preço que ela está de tela hoje, cara, o petróleo tinha que cair mais de $10 de acordo com as nossas estimativas. Então, comprar hoje, na minha interpretação, tem muita margem de segurança. Tá bom? Então, assim, o preço do petróleo pode continuar caindo, que a empresa vai seguir sendo um bom case, né? Não com uma geração de caixa de 14%, mas de 21%, desde que o Arro entre em operação ali no primeiro trimestre de 2026, sem a menor sombra de dúvida, isso deve acontecer. Então, esse aqui é o resumo do valuation, né? Para quem for mais detalhista, né? Eu coloco aqui. Aqui a gente vai falar aqui sobre o número de ações ex-tesouraria um pouco adiante. E aqui são as estimativas. Essa tabelinha verde aqui à esquerda é o nosso EBITDA anterior, né? A esse corte de preço do petróleo e de postergação de volume de Arro. Então perceba que para 2025 houve um corte bem severo, né? E o mercado já precificou isso tudo. Então aqui a gente coloca as nossas estimativas atuais do EBITDA e aqui no verdinho as estimativas anteriores. E a mesma coisa para o preço do petróleo. Então, se vocês forem mais atenciosos em relação aos nossos relatórios anteriores, o que aconteceu? Cara, o preço do petróleo caiu bastante e houve a postergação do campo de Arro. Então, assim, as estimativas de curto prazo, elas foram bem afetadas por isso. Agora, quando a gente pensa ali de 2028 em diante, quando o preço do petróleo está muito condizente com o que era anteriormente, a impressão que dá é que no médio e longo prazo o mercado não está acreditando muito nessa queda de petróleo como algo permanente. Tá? Na realidade, não. Se você olhar o que o mercado está indicando em termos de curva de petróleo, muito pelo contrário, ele está indicando uma recuperação para os próximos anos. Aqui são as curvas em termos de produção diária, né? Atual, né, que é essa curva azul escura, versus a anterior. Então, anteriormente, existia uma expectativa de produção média aí de 163 mil barris por dia e agora está em 138. Por quê? Porque houve, já falei umas 3 ou 4 vezes aqui, houve a postergação do campo de Arro para o ano que vem. Né? Então, assim, o crescimento ele foi postergado em relação ao que existia anteriormente. Mas no longo prazo, ela segue produzindo aqui a partir de não 2028, mas a partir de 2029, ela vai seguir produzindo mais ou menos o mesmo que acontecia, o mesmo que se esperava produzir na certificação passada. Aqui eu vou antecipar aqui uma questão que é o seguinte. Então vou aqui para os próximos tópicos, né? A empresa vai pagar dividendo mesmo com uma dívida baixa? Eu já falei anteriormente, eu acho que não vai pagar dividendos, porque muito possivelmente ela deve fazer recompra de ações. Tá? Aí aqui também no tópico anterior, após as recompras recentes, a empresa tem 116 milhões de ações em tesouraria. Isso representa quase 13% do seu total de ações. Então, o que acontece aqui? Por que depois daquela pancada que a gente deu no EBITDA, né, para baixo, por que o preço da ação não caiu tanto? Porque quando a gente estima o valor da empresa, a gente divide pelo número de ações. Só que aí a gente divide esse número de ações de acordo com as ações que estão em poder do mercado. A gente retira aquelas ações que estão em tesouraria, que vão eventualmente ser canceladas. Então, se você tem um numerador constante e um denominador menor, no limite, o preço ele sobe, né? Então, o que aconteceu ali é que, apesar do preço justo como um todo, né? Assim, quando a gente pensa na avaliação geral da empresa, ter caído devido à queda do preço do petróleo e a postergação da produção do campo de Arro, o número de ações a ser dividido por esse equity value, ele cai. Então, assim, o resultado disso é que o preço justo da ação em relação ao nosso valuation anterior ficou razoavelmente estável. Então, é assim como a recompra de ação gera valor para o acionista.
Então, assim, um outro ponto também que a gente abordou, né, no relatório passado é queda no preço do Brent. Qual é o custo caixa da empresa? O que acontece? Naquele relatório anterior, a gente pega o lifting cost de cada uma das empresas e o endividamento, né? E a gente vê que as empresas não... A gente pega ali o lifting cost, ele é os custos operacionais imediatos para levantar cada um dos barris, né, a serem produzidos. A gente pegou esse conceito e deu uma estendida nesse conceito. O que a gente fez? A gente pegou todos os custos operacionais, todos os custos caixas operacionais diretos da empresa. Então, custo com operação, né, seja para suspender o barril de petróleo, né, para produzir o barril de petróleo, custos administrativos e operacionais, fluxo de investimentos, amortização de dívida e juros de dívida. Quando a gente pega isso e divide pela produção esperada, a gente encontra um preço de equilíbrio, ou seja, um preço de equilíbrio do Brent que vai servir para pagar esses custos imediatos. E depois que você paga esses custos imediatos, tudo aquilo acima disso é o quê? É geração de caixa livre, entendeu? E sempre que o preço do petróleo cai, o mercado olha muito para essas variáveis. E a gente coloca aqui, ó, aqui está o racional de tudo que eu falei, né? Tem os números, mas aqui está meio chato de ver. Vamos ver o gráfico seguinte. E qual é a conclusão que a gente chega? É que o cash cost da empresa, pelo menos por 2025, 2026, fica na casa dos $40. Então, essa queda no preço do petróleo para 65, cara, ela está gerando menos caixa, mas assim, a realidade da empresa, ela segue sendo a mesma. Eu acho que para a empresa começar a se preocupar, o petróleo tem que cair abaixo de $50. Aí começa a ficar um pouco complicado. Pô, peraí. Então esse projeto aqui, ele deixa de ser viável. Pô, ao invés de investir 10, vamos investir 8. Pô, aquela aquisição que eu vou fazer, talvez eu não faça, porque eu estou gerando menos caixa. Então perceba que essa queda, ela é ruim. Afinal de contas, você quer vender o petróleo sempre mais caro, mas isso não coloca a Prio em uma situação de aperto. Ela segue sendo quem ela é, não vai demitir, não vai contratar por causa desse evento, entendeu? Então, assim, isso aqui é uma maneira de expandir aquela nossa análise anterior e eu espero que vocês gostem, tá bom? E aqui é o quê? Esse aqui são os valuation, os múltiplos de fechamento, tanto da Prio quanto da Petro, ao longo dos anos. Então perceba que a Prio ela sempre negociou com prêmio em relação à Petrobras. E os motivos eu já explanei anteriormente. Então, à medida que a Prio parou de entregar crescimento, o que o mercado fez? Cara, vamos purgar esse prêmio, vamos tirar completamente esse prêmio dentro do case da Prio. E a ponto dela estar negociando praticamente no mesmo patamar da Petrobras, o que eu particularmente acho injusto. E esse é um dos motivos da gente preferir estar exposto ao case da Prio, tá? Que é um case que poderia estar pagando dividendo, mas preferiu recompra, mas que, cara, cresce, executa bem, mas passou por esses infortúnios aí relacionados a licenciamentos ambientais, mas que aparentemente o negócio começou a andar, tá bom? Então, a gente vai passar aí os próximos dias trabalhando em novas atualizações. A próxima vai ser a Brava, que vocês pedem muito, que finalmente publicou todos os relatórios, todos os ITRs com dados auditados das empresas fundidas, então facilita muito a minha vida, e publicou também a certificação de reservas, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.